Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, antipopulares. O movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos nos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de JJ. O meu nome é Luís Francisco Sousa e serei o vosso moderador desta noite. Esta semana vamos discutir a aceitação de viagens por titulares de cargos políticos, o programa de estabilidade e o diferendo entre o Sérgio Moro e José Sócrates. Mas primeiro os nossos convidados. À minha direita tem Francisco Camacho, Presidente da Juventude Popular de Lisboa. À minha esquerda, Duarte Marçal, do Secretariado da Federação da Juventude Socialista de Lisboa. E à minha frente e ao centro, Cristiano Gaspar, da JSD Fundão. Cristiano, vamos começar contigo esta semana. PS e PSD viabilizam a aceitação de viagens por titulares de cargos políticos. Eu gostava de saber se tu me poderias dar aqui uma breve contextualização do que é que está em cima da mesa e explicar porque esta aprovação não explícita, mas implícita, não é? Do PSD. Sim, antes de mais, boa tarde. A medida em si não parece-me perfeitamente benéfica para aquilo que pode ser ou para aquilo que tem de ser um reforço de transparência na forma como os titulares de cargos políticos desempenham as suas funções. Aquilo que antes estava sem regulação, nomeadamente o caso da oferta de viagens a políticos e que originou todos estes escândalos ou propiciou a origem de todos estes escândalos, como foi o caso do Calpegate, que até levou à admissão de 3 secretários de Estado do Partido Socialista, era de facto algo que faltava regular e faltava impor algumas regras. E o Partido Socialista apresentou essa iniciativa legislativa, que foi entretanto votada em sede de debate na especialidade, com os votos a favor do Partido Socialista e do Partido Comunista Português, com a abstenção do Partido Social Democrata e com o Bloco de Esquerda e o CDS de mãos dadas naquilo que foi o chumbo desta iniciativa legislativa. Estamos a falar do facto de sempre que houver uma oferta de viagens, ela tem de estar, ou passa a ter de estar obrigatoriamente sujeita a de alguma forma estar relacionada com o titular do cargo político e com o exercício das suas funções. Ou seja, estamos aqui a falar de uma relação tanto subjetiva como até objetiva. E mais do que isso, quando se tratar de casos de convites de entidades privadas, não só garante o facto de os convites terem de estar de alguma forma restritos àquilo que é o âmbito, mas também impede o titular do cargo político de trabalhar ou entrar em processos que envolvam a entidade privada que o convidou. O que me parece uma coisa muito justa. Para além do mais, ainda acrescenta uma obrigatoriedade do registro daquilo que são ofertas acima de 150 euros. Ou seja, por mais que possamos pensar que a medida poderia ser melhor do que aquilo que é, e isso é o que o PSD considera, daí a sua abstenção no processo, não poderemos nunca deixar de considerar que é um grande avanço perante aquilo que era um regime sobre o qual não se legislava e que levou uma data de problemas. E acabou, e agora fazendo uma análise um bocadinho mais crítica daquilo que foram as intenções de voto, nomeadamente do Partido Socialista, porque apresentou a iniciativa legislativa e o CDS ao ter votado contra, começando pelo Partido Socialista, que me parece uma coisa um bocadinho mais óbvia. Eu fiquei algo surpreendido ao atentar naquilo que podemos chamar a ratio legis desta iniciativa legislativa, porque o Partido Socialista considera que é lógico que uma pessoa que receba uma oferta de uma viagem não pode nunca trabalhar num processo ou estar envolvida com aquela entidade privada para evitar um facilitismo naquilo que possam ser crimes de prevaricação. E não deixou de me surpreender o Partido Socialista a apresentar agora e avançar agora com esta iniciativa legislativa, tendo em conta que manteve a confiança política no Secretário de Estado, Rocha Andrade, depois da sua demissão, continuou a manter a sua confiança política e Rocha Andrade, ao tempo em que aceitou as viagens da Galp, nomeadamente ao Euro 2016, tinha um litígio, ou melhor, a sua tutela tinha um litígio tributário com a mesma Galp que fez o convite. Portanto, acredito mais uma vez que esta iniciativa legislativa surge agora, não mais cedo, não mais tarde, mas precisamente para aproveitar um bocadinho a onda daquilo que são as perspectivas eleitorais. Em segundo lugar, e sendo aquilo que me parece, acho que mais chocante, e vem já da parte do CDS, não se compreende, por aquilo que já disse, daquilo que é a legitimidade desta medida e aquilo que traz de bom, não se compreende a intenção de voto do CDS. E acho que acaba por ser um bocadinho justificada pelo aproximar de um período eleitoral que é importante, não só das europeias, mas das próprias legislativas. E mostra que tanto o Bloco de Esquerda como o CDS, no que toca a isto, parecem conviver da mesma razão de existência com as atuais lideranças. E que são iguais no âmbito, ou melhor, no seu âmago, ao estarem puramente preocupados com interesses eleitoralistas e com a vontade periódica e emocional do eleitorado.
E eu acho que acaba por ser um espelho de que vivemos num ciclo de ação política de alguma forma afundado naquilo que é o eleitoralismo. E aqui sim, no verdadeiro populismo, mas não só. Também no CDS, naquilo que podemos chamar quase um pragmatismo interventivo, em que já não se vislumbram, ou é muito difícil vislumbrar qualquer linha de orientação ideológica para aquilo que é a sua política. Passa a ser uma ação política muito versada no acompanhamento da polémica do dia-a-dia, deixando completamente de lado aquilo que é o planeamento dos interesses da nação. Portanto, parece-me que, tendo em conta aquilo que tem sido a ação política e a atividade da Associação Cristas, que podemos concluir que o grande compromisso que a Associação Cristas assumiu com os militantes do CDS foi, de facto, a tentar aumentar o resultado eleitoral do CDS e o voto dos portugueses no CDS nas urnas. E parece-me que, das duas, uma, ou assumiu este compromisso, ou outro tipo de compromisso que pode ter assumido, caso falhe naquilo que são os interesses eleitorais, é precisamente e passará por honrar o partido na forma como faz intervenção política. Ora, está visto que não honra certamente o partido na forma como faz intervenção política, porque lá está, não há qualquer objeção argumentativa contra esta iniciativa legislativa, e não obstante o CDS decidiu chumbá-la só para não poder estar colado a títulos sensacionalistas como os que surgiram relativamente ao facto disto servir para descriminalizar de alguma forma alguns crimes que tenham sido cometidos no passado, o que não deixa de ser engraçado porque não se mexe nem um centímetro naquilo que é o Código Penal, e quem cometeu um crime anteriormente cabe à Justiça, como sempre cabe e sempre deverá caber, a resolver caso a caso e aplicando em termos concretos. E para concluir, porque já me estou a alongar um pouco nesta temática, o segundo problema que este quase pragmatismo interventivo sem raiz ideológica a orientar do CDS traz é também um bocadinho o desprovimento da necessidade da existência do CDS, porque nós sabemos o que é que o Partido Socialista defende, nós sabemos o que é que o Partido Social Democrata defende, mas chega a um certo ponto em que já ninguém percebe o que é que o CDS defende e esperamos apenas que saiam os novos ciclos noticiosos para conseguirmos tomar algum tipo de decisão. O próprio Francisco Rodrigues dos Santos, líder da Juventude Popular, já veio imensas vezes dizer que é um perigo deixarmos que seja tomado conta da política este tipo de intervenção que não é pautada por uma raiz ideológica que a substancie, por outro lado. Portanto, e parece-me que o eleitorado anda confuso, acho que começa a perceber algumas coisas, porque enquanto com alguma dificuldade tenta perceber o que é que o CDS faz e porque é que faz o que faz, aparece-lhe no Facebook os candidatos do CDS na apanha da couve, aparece a Assunção Cristas no programa da Cristina Ferreira a fazer arroz de atum, e há aqui toda uma complicação para o entendimento do eleitorado. Isso reflete-se, e para concluir, porque basta atentar naquilo que têm sido as últimas sondagens, onde vemos o CDS com um resultado francamente fraco naquilo que são as eleições europeias, e em algumas delas já sendo ultrapassado, vejamos nós, pelo basta de André Ventura. Francisco Camacho, há aqui acusações às quais vou-te deixar infundadas para responderes, mas eu tenho aqui uma série de perguntas que se aplicam a ti, mas também aplicam-se um bocadinho a todos no geral. Que é, primeiro, temos aqui uma questão que é, estas viagens têm que ter relevância, quando oferecidas por instituições privadas, têm que ter relevância para o cargo político em questão, mas essa relevância não se aplica quando oferecidas por entidades públicas. Claro. Eu gostava que comentasse esse assunto. Segundo, Rui Pereira, ex-ministro da Administração Interna de José Sócrates, considera que esta decisão pode ter consequências no arquivamento do inquérito de crime do caso Galpegate. Também deixava isto à vossa consideração. Por fim, questão mais essencial, porque é que o CDS tenciona votar contra esta proposta? Será por estes motivos eleitoralistas que o Cristiano Gaspar apresentou? Podemos começar por aí. Eu acho que o Cristiano hoje acordou e decidiu, por alguma razão oculta, vir falar aqui sobre o CDS de um modo muito veemente. Mas é curioso porque o Partido Social Democrata tem no seu ADN, em primeiro lugar, enfim, felizmente as pessoas vão vendo o que o CDS faz. Já do PSD é complicado porque o grau de iniciativa política tem sido tão reduzido que não resulta essa oportunidade. Portanto, sabemos desse trabalho. Enfim, há aqui algumas preocupações que o Cristiano procura imputar ao CDS que até me deixam intrigado. Enfim, o PSD tem proposto, por via do seu líder, o Rui Rio, um conjunto de grandes reformas da justiça, contra a corrupção, uma agenda que ainda nem foi apresentada, mas já anda a ser divulgada, os seus princípios, ou pelo menos o interesse em endereçar essas iniciativas há mais de 6 meses, mas continuamos por saber o que é que o Rui Rio pensa sobre a justiça, enfim, e sempre assim com alguns fantasmas, esses sim, eleitoralistas.
Portanto, e depois também por lado da JSD também é sempre Vamos curioso. tentar focar-nos nesta questão em particular e não... Em muitos temas em que se exige uma posição clara, eu tenho a ideia que os dirigentes do PSD e da JSD acordam de manhã, veem a posição do CDS, depois vão ver a posição do PS e procuram ser ali um ponto intermédio e pouco claro sobre os temas. Não digo que o Cristiano seja exatamente assim, mas a sua instituição tem revelado esses predicatos. Quanto às questões que me colocas, dizer-te da parte do CDS, não há aqui nenhum fundamento eleitoralista nesta pretensão. Aliás, se o Bloco de Esquerda tem um sentido de voto idêntico ao nosso nesta questão, não me choca, quer dizer, os partidos dentro do quadro democrático podem ter entendimentos apesar das suas divergências sobre assuntos estruturais. Este é um tema que manifestamente se associa à transparência no exercício dos cargos públicos e nos cargos políticos, e é por esse pendor que o CDS tem pautado nesta preocupação. E portanto também não é de excluir o histórico que o CDS tem tido nesta matéria. Aliás, já num período bem distante do ato eleitoral que teremos tanto em europeias como em legislativas, o CDS foi o único partido inclusive que se posicionou contra a lei do financiamento dos partidos, sobre as alterações que lá estavam dispostas, e como se viu mais tarde foi dada razão ao CDS perante o grau oculto que estava apresentado. Perante esta alteração que é aqui apresentada e que ainda vai ser votada na generalidade, a nossa visão é clara, porque, repare-se, há aqui dois. Em primeiro lugar, há a questão das próprias alterações em si, com um teor abstrato que se procura implementar. E, como tu disseste bem, procura-se que estes convites sejam compatíveis com a relevância da representação própria do cargo. Ou, e este é um dos requisitos alternativos, cuja aceitação corresponde a um ato de cortesia ou urbanidade institucional. Ora, tanto um requisito como o outro, mas sobretudo o segundo requisito, geram uma grande opacidade neste tipo de convites e na sua consequente aceitação. E, portanto, a posição do CDS é esta, que, enfim, procura-se aqui... Eu até vou citar um deputado socialista, agora não inscrito, Paulo Trigo Pereira, que disse, de um modo claro, que estas propostas que estavam em cima da mesa eram um desastre total e absoluto, que permitiam a total opacidade para os convites privados e descredibilizavam o processo legislativo. Portanto, continua, apesar de haver esta iniciativa em matéria de transparência, não me parece que de maneira alguma torne as coisas mais claras. É verdade que há um registro em matéria de montantes superiores a 150 euros, há essa declaração e essa obrigatoriedade, mas há aqui uma carta branca e um cheque em branco para os cargos, para os membros dos cargos públicos poderem aceitar. E mais, é prevista a criação de mais uma entidade, a entidade para a transparência, mas não há qualquer previsibilidade da atuação desta entidade, não se prevêem quais são os mecanismos de controle para além das declarações a respeito destes montantes superiores a 150 euros. Isso vai ser discutido. Pois, mas a verdade, os termos da discussão têm sido estes e não sabemos mais do que isto. E vou também dar aqui uma referência que me parece insuspeita, que é o presidente da Associação de Transparência e Integridade, que está numa esfera internacional, com uma federação onde há amplo debate sobre a matéria de corrupção, e que diz claramente que esta lei, espera que ela não seja aprovada na globalidade, eu também espero, e que acusa a Comissão Parlamentar de dar a reboque de casos mediáticos, tentando encobrir um bocadinho o que são os verdadeiros problemas no exercício dos cargos públicos. Em relação às acusações do Rui Pereira, só para... Sim, para em relação a essas acusações, a mim parece-me que não têm grande fundamento. Portanto, nem a posição do CDS tem sido, a posição existente não está fundamentada nesse argumento, que é da influência sobre os casos que estão a ser julgados e analisados. Portanto, não há aqui uma matéria de retroatividade, até porque o tema não é exatamente o mesmo. Enfim, mas lá está. Gera-se a dúvida porque há esta opacidade. O que é isto de corresponder a um ato de cortesia à urbanidade institucional? Gera-se esta dúvida. Porque o que é um bom costume? O que é um bom pai de família? Mas não é exatamente a mesma. Não estamos exatamente perante uma situação similar, porque, como sabes, não existe uma jurisprudência ampla nesta matéria. Mas é um conceito indeterminado que poderia ser concretizado de outra maneira. Mas, antes enfim, que nos dispersemos, vamos então seguir em frente.
Duarte, num esclarecimento emitido este domingo, o grupo parlamentar socialista argumenta que estas propostas não alteram a lei penal sobre esta matéria, relativamente ao caso de Galpegate, e não definem nada de inovador sobre os conceitos nem sobre o que já consta no Código de Governo. Torna, aliás, mais exigente e claro o regime da oferta e hospitalidade e as consequências do seu incumprimento. Também deixa aqui uma ligeira provocação em relação ao que foi manifestamente abusiva e desprovida de fundamento a afirmação constante da capa de um jornal diário. O que eu te vou perguntar é... Foi o Correio da Manhã, não foi? Presumo que sim, não sei. Não, Sim. O que eu gostava de que tu comentasses é... gostava de saber a tua opinião sobre estas considerações tecidas aqui, que isto não altera a lei em relação ao caso Galpegate, que torna todo este processo mais claro. Esta questão do jornal, não sei se queres comentar ou não. Pronto. Boa tarde a todos. Cristiano. Desculpa interromper. Só a questão também do critério aplicar-se a entidades privadas e não a entidades públicas. Certo, gostava que falasse um bocadinho sobre isso. Eu vou então tentar pronunciar-me sobre isso. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Francisco. E tu também, Luís. Então, vamos então entrar aqui por partes. Em primeiro lugar, só para responder aqui um bocado ao que o Cristiano disse em relação ao caso do Rocha Andrade... Primeiro, eu acho que a questão não se coloca muito porque o litígio acontece a nível judicial e ele está no executivo, portanto não é ele que tem... Portanto, se houver de facto o conhecimento da prática de um crime e sendo um crime público, nós vamos ter o Ministério Público a agir independentemente do Secretário de Estado. Certo. Portanto, essa questão aí não se vai colocar. Em segundo lugar, pronto. Agora, em relação àquilo que foi a questão da transparência, é assim, eu acho que de facto aumenta mesmo a transparência, porque vamos ter um registro daquilo que acontece, só que eu penso que não chega. E eu sinceramente gostava de dar aqui a minha opinião sobre este assunto. Eu confesso que eu não concordo com o Partido Socialista quanto a esta matéria. Acho que por mim seria uma proibição deste tipo de... tanto de receber viagens como outro tipo de prestações mesmo que mínimas. Acho que não deveria existir. E acho isso por três razões. Primeiro porque... quer para públicas, quer para privadas? Quer para públicas, quer para... Com públicas não faz muita confusão, mas deixa-me primeiro dar-te isto e depois vamos já do público e o privado. Público, confesso, não faz tanta confusão. Porque é que no privado me faz um bocado de confusão? Primeiro, porque por um lado vai denegrir as instituições aos olhos da opinião pública que vê esse tipo de relações com uma certa promiscuidade. Em segundo lugar, porque vai limitar a possibilidade de influência do privado. E sobre isto é o seguinte, obviamente que nós não acreditamos que o ministro vá tomar uma decisão ou outra por receber uma viagem. Isso não parece muito realista, isso não sequer constitui corrupção, eu acho que não é sequer esse o problema. O problema acontece precisamente, na minha opinião, uma espécie de plano inconsciente. Eu vou-vos dar aqui algum exemplo. Por exemplo, no caso dos médicos que recebem convites para farmacêuticas, esses médicos, em média, acabam por receitar mais as marcas que os convidam do que qualquer outras marcas. Porquê que isto acontece? Não é que eu acho que os médicos são corruptos e não é que eu acho que as farmacêuticas os corrompem, mas eu acho que este tipo de favorecimento ou de mais-valia que se dá a um órgão decisor acaba... Mesmo as pessoas mais bem intencionadas no plano inconsciente acaba lentamente por influenciar a pessoa a tomar esse tipo de decisões. Ora, é precisamente aqui que eu acho que não tem que acontecer, por um lado para a opinião pública, por outro para os titulares dos órgãos não se sentirem minimamente influenciados. Depois eu acho que não há qualquer tipo de justificação para este tipo de pagamentos e promiscuidade entre o privado e o público, precisamente porque os deputados têm um salário, têm despesas pagas. Eu acho que é injustificável e acho que não fortalece a República de forma nenhuma permitir isso. Novamente, também acho por outro lado que obviamente que há muito mais razões para haver influências e promiscuidade. Agora, limitar este tipo de situações trata-se simplesmente de limitar mais uma, sendo as outras resolvidas com outras medidas legislativas. Sobre a questão do público ao privado, lá está, é assim, a minha posição é evidente do privado e não para o público, pelas razões que eu vos apresentei. No caso do privado existe essa promiscuidade, no caso do público ela não existe porque estamos dentro do setor empresarial do Estado e estamos dentro do Estado, portanto a questão não se coloca de interesse público ou não, pelo menos de uma forma tão forte. Em relação à questão do arquivamento do Galpegate, dos casos,
não é assim que funciona a aplicação da lei penal no tempo. Nós temos vários cenários de como é que isto dita arquivamento do caso, mas neste caso seria de um crime deixar de ser crime ou um crime passar a ser contra-ordenação. Se a minha memória não me falha, são apenas nestes dois casos, é que uma alteração legislativa posterior irá ditar o arquivamento de um caso anterior, porque a lei se torna mais favorável. Como não é nenhum destes casos, e portanto nós não estamos a alterar o regime legal, não estamos a fazer que uma coisa que é crime deixe de o ser, nem fazer uma coisa que crime passe a contra-ordenação, não vai ter impacto nenhum. Portanto, o senhor é jurista e eu também, da minha humildade, a lhe dar alguma coisa, mas sinceramente, da minha forma de ver, não acho que tenha qualquer tipo de impacto. Bem, eu não estava à espera que tivéssemos aqui uma unanimidade em relação a este tema do Rui Pereira em particular. Temos um último minuto, alguém quer... Sim, por favor. Não, só para deixar aqui a resposta a duas ideias e de forma muito simples. Primeiro, na intervenção do Francisco, quando ele nos diz que uma das principais justificações para o voto do CDS foi de facto alguma opacidade naquilo que são os critérios de regulação, nomeadamente em termos da cortesia institucional, e relembrar que ainda no outro programa passado tivemos o Francisco também, igualmente como eu, contra aquilo que foi a iniciativa legislativa de regulação das nomeações familiares no governo, precisamente porque era algo que vinha do plano ético e moral. E parece-me que é mais uma prova e mais um exemplo daquilo que é a preocupação com a espuma dos dias e não com aquilo que é planeamento. Porquê? Porque aquilo que o CDS certamente proporia era uma lei com quase 400 ou 500 artigos, com cada tipo de cortesia institucional que poderia existir, sem deixar qualquer... Os requisitos é que sem deixar qualquer tipo de espaço para o bom senso comum, para o senso comum. E por outro lado, para terminar, em relação àquilo que o Eduardo diz do Rocha Andrade de facto não importar, porque o Ministério Público pode sempre deduzir ou não acusação, precisamente pelo tipo de crime que se trata, mas a verdade é que eu falava não num plano legal, mas sobretudo num plano ético, ou seja, o PS considerou que é mau quando um titular trabalha ou está de perto com casos que envolvem as empresas que o convidam, e Rocha Andrade aceitou um convite de uma empresa com a qual trabalha. Portanto, permanece o ponto. Só para dar aqui uma réplica muito rápida a ele. 10 segundos. É muito rápido. É assim, se por um lado eu acho que deve haver essa proibição de ofertas a titulares de órgãos, por outro lado nós também avaliamos o sujeito no seu quadro, e dentro desse quadro era a atuação do Rocha Andrade era uma atuação que dentro dos quadros da governação era ética. E é dentro dessa ética, uma ética de 40 anos de democracia que tornava aquele tipo de atuações aceitáveis, uma ética partilhada pelo CDS e pelo PSD, que o Rocha Andrade age. Portanto, nós podemos fazer uma lei posterior que muda as coisas, mas nós também não podemos julgar pela nova lei factos anteriores à luz de um quadro moral em que isto era admissível e que era uma prática corrente do PSD e do CDS e do PS. Portanto, vamos seguir em frente. Passando agora ao próximo tema, mas obrigado desde já para todos. Programa de estabilidade está em risco de ser chumbado. Francisco Camacho, vamos começar contigo. Pedro Mota Soares afirma que o Governo reduziu o investimento público em 500 milhões de euros e considera o PNR, o Plano Nacional de Reformas, como pouquinho socialista e verniz orçamental. Vou-te perguntar duas coisas. Primeiro, se nos podes fazer uma breve contextualização sobre o que é este programa de estabilidade, ou o que é o programa de estabilidade no geral, e depois saber por que motivos é que o CDS-PP tenciona votar contra estas afirmações de Pedro Mota Soares, têm cabimento ou não? Muito bem. Deixa, em primeiro lugar, então, fazer esse enquadramento que me sugeriste, e de um modo muito sintético. O Programa de Estabilidade, outrora conhecido como PEC, Programa de Estabilidade e Crescimento, também se calhar mais conhecido lá em casa de cada um, dita, essencialmente, é um plano que se insere no processo orçamental e que tem de estar em harmonia entre os diferentes Estados-membros para o semestre europeu. E daí é que surge esta clivagem depois também com as forças de extrema-esquerda perante a dissonância que têm face aos critérios orçamentais fixados pela União Europeia. Quanto ao programa de estabilidade que está em discussão, eu, em primeiro lugar, eu não acredito que ele venha a ser chumbado, porque já sabemos que o Bloco de Esquerda, o PCP e o seu anexo, o PEV, tem tendência para muito criticar e no final do dia legitima a atuação do atual Executivo. Portanto, é uma convicção que acho que se vai revelar a quando da sua votação. Da parte do CDS houve uma afirmação que é consubstanciada em factos. Este programa de estabilidade prevê já para o corrente ano uma diminuição no investimento público,
face ao que estava orçamentado, de cerca de quase 500 milhões, eu creio que são em rigor 470 milhões, exatamente, 470 milhões só em matéria de investimento público. Há uma previsão até 2023 do investimento público na ordem dos 32 mil milhões de euros, mas a realidade é que, com os dados que temos até o ano de 2020, consubstanciados e previstos no Programa de Estabilidade, o investimento público vai continuar a índices do PIB inferior aos índices que estavam verificados no ano de 2015. E, portanto, continuamos, apesar de nos dizerem que não existe austeridade, que a página da austeridade foi ultrapassada, a realidade é que continuamos com os serviços públicos a índices muito, muito parcos, e ao invés o investimento público para reverter esta situação é menor face ao que foi uma conjuntura desfavorável do nosso Estado. Ainda assim, eu acho que a censura que fazemos a este programa de estabilidade essencialmente deve-se a uma ausência de estratégia que este plano contempla, isto é, o programa de estabilidade não prevê qualquer reforma fiscal, não há qualquer alteração em matéria de IRC, de incentivo à contratação, de desenvolvimento da nossa economia, continua com uma hipocrisia do atual governo, apoiado pelas forças de esquerda, na matéria da neutralidade fiscal do ISP. O governo, isso foi uma das palavras de um dos compromissos para a atual legislatura, de que a matéria de imposto sobre produtos petrolíferos oscilaria a tributação conforme o aumento ou a diminuição do valor do crude, e essa capa mantém-se e continua a financiar o Estado e, portanto, a contribuir para a carga fiscal altíssima que os portugueses têm vivenciado. E enfim, eu creio que é um espelho, este programa é um espelho da gestão corrente do Governo e do Partido Socialista, que é uma gestão que não procura qualquer tipo de mudança necessária. Ainda a semana passada falámos aqui em matéria de segurança social da oportunidade de refletir sobre este tema. E o programa de estabilidade no plano de reformas não prevê qualquer alteração do modelo de financiamento da segurança social, nem qualquer tipo de políticas que reverta esta situação preocupante que já acho que foi consensual à mesa na semana passada, perante o grau de oportunidade que havia em mudar as políticas públicas nesta matéria. E, portanto, é como Pedro Mota Soares disse, uma gestão um pouco coxinha, muito insuficiente, que cristaliza o orçamento também por uma política de cativações que se mantém e que não deve, e que para Mário Centeno, já percebemos, não deve ser descurada, e portanto permite aqui algum artifício e martelamento, digamos assim, entre aspas, dos números, porque bem que pode-se prever no programa de estabilidade que se vai investir mais, e que já provei aqui que até 2020 não será uma realidade, mas depois na concretização e na execução orçamental, até já para o ano de 2019 estão a prever uma diminuição do investimento público. Portanto, é verdade que nos orçamentos temos quase sempre uma certeza, é que eles não vão ser exatamente concretizados, mas com o PS isso é uma certeza absoluta, e inclusive é só mais um exercício formal, porque não gera nenhuma previsibilidade no cidadão. Duarte, vamos passar para ti. A bancada do PS está com uma sensação de dever cumprido, mas Carlos César deixa aqui críticas que os restantes partidos de esquerda nunca simpatizaram com a importância do cumprimento ou da redução do déficit. Portanto, o Orçamento de Estado está em risco de ser chumbado pelas forças de esquerda, um bocadinho como o Francisco Camacho disse, por parte do PCP, por causa de uma certa ideia de subserviência à Europa. No caso do Bloco de Esquerda, eu vou discordar, porque o argumento que eles apresentam é o facto de se estar a apresentar este programa de estabilidade quando daqui a 6 meses vamos ter uma nova Constituição Parlamentar. PS está com um dever cumprido, e porque é que a esquerda apresenta tantas oposições a este programa de estabilidade? Bom, então vamos lá então por partes. Se me permite, antes de responder essa pergunta, gostava de só fazer aqui algumas notas sobre aquilo que o Francisco Camacho disse. Em primeiro lugar, em relação aos parceiros, o facto de eles criticarem o Partido Socialista e mesmo assim irem aprovar o pacto vem da análise que eles preferem uma governação socialista àquilo que foi a gestão ruinosa de um governo de coligação de direita que investia mais e que arruinou investimento público.
depois foi um investimento público à moda de Salazar, não é? Nós temos muito dinheiro nos cofres, as pessoas têm pouco dinheiro no bolso. Curioso. Mas tu achas que vai aprovar? Desculpa, achas que vai aprovar os partidos de esquerda? Vão aprovar este Acho que sim. Já está aqui a declaração. Acho que fará sentido. Pronto, continuando. Em relação ao déficit, isto depois é outra coisa que eu acho também de deixar claro. A regra dos 3% do déficit imposto pelo Pacto Orçamental da União Europeia é um número, o 3%, é um número inventado. Não há nenhum estudo económico que diga que o que é 3%, não é 10%, 1%, 4% ou 2%. Então, é um número. Não. Ouve a minha intervenção, por favor. Primeiro, é um número que é inventado, ok? E é um número que é inventado de uma ideologia reinante da União Europeia que é ordoliberal, não é? Neoliberal. Não é neoliberal, é ordoliberal. Eu nunca ouvi essa Continuando, então look it up. Agora, continuando para isto, ok? Em relação ao que é que foi a austeridade, é assim, o Partido Socialista, em que conseguiu virar a página da austeridade foi conseguir baixar os impostos sobre o trabalho e devolver rendimentos para as famílias. Portanto, quando tu dizes que não houve uma virada da página da austeridade, as famílias portuguesas discordam da tua opinião. Agora, o que é a minha opinião agora sobre a questão do Pacto de Estabilidade e sobre a falta de investimento, que isso é que é o cerne da questão? É assim, a direita no início desta geringonça criticava-se que vinha aí o diabo e que não havia gestão orçamental e que não havia rigor nas contas. Verificados que tivemos o menor déficit da nossa democracia, a crítica veio precisamente para o investimento público. Ou seja, primeiro criticávamos que não tínhamos rigor nas contas, vir o rigor das contas, mudar o debate. Isto falta uma falta de coerência brutal da direita política. Agora, qual é que é a relação? São assuntos muito diferentes. Agora, em relação qual é que é a minha opinião sobre as cativações? É assim, eu tenho a seguinte visão: as dívidas não se pagam, as dívidas gerem-se. E isto é um entendimento que tem que ser visto parte por parte, ok? Porquê que as dívidas se pagam e não se gerem? Primeiro, porque o Estado não é uma mercearia. Aquilo que não ganhas 4 euros, pagas 5, deves 1. Isto não funciona assim. Em segundo lugar, as dívidas gerem-se porque os Estados são teoricamente ou virtualmente perpétuos. Por exemplo, quando tu vais ao banco, tu fazes uma dívida há 40 anos. Porquê? Porque tens uma esperança média de vida. Ora, os Estados funcionam intergerações e as dívidas não transitam intergerações. E as cativações? Depois, deixa-me só acabar, por favor. Qual é que é a minha opinião sobre isto? Isto, no fundo, o que é que este axioma nos permite dizer? Permite-nos dizer essencialmente duas coisas. Que, por um lado, a própria dívida é um mecanismo de investimento e esse investimento gera crescimento económico, por sua vez, através da receita fiscal nos permite pagar a dívida. E, por outro lado, também nos diz outra coisa. Também nos diz que ter dívida tem um custo social e, portanto, deve haver uma prudência na contração dessa dívida e no déficit público. O que é que destas duas premissas nós tiramos? Que portanto, deve haver um justo equilíbrio do investimento, ou seja, acautelando o que é que seja aumentar o déficit para investimento público e ter a cautela de não aumentar muito a dívida. No caso do governo do Partido Socialista, o que é que eu vejo? Eu acho que o PS, no fundo, mostrou duas coisas. Por um lado, conseguiu mostrar a toda a direita e ao resto do país que conseguia ter rigor orçamental, conseguiu mostrar que conseguimos a maior receita fiscal, não através do aumento de impostos, mas através do consumo e do crescimento económico, dados do FMI. E em segundo, e agora qual é a minha opinião também quanto a isto? É assim, eu acho que por um lado nós devíamos se calhar ter feito maior investimento, ok? Eu aceito que podíamos ter ido um bocadinho além disto. Também acho ao mesmo tempo que saindo de uma conjuntura de troika foi prudente do Partido Socialista. Acho que na próxima legislatura espero mais investimento público do Partido Socialista e acima de tudo acho que é este rigor atual nas contas que nos permite a seguir se calhar ter um déficit maior sem aumentar muito mais a dívida pública. Depois, em segundo lugar, também gostava de dizer outra coisa, que é se não fosse os investimentos do novo banco, o déficit português ficava em 0%. O que é que isso nos demonstra? Isso nos demonstra que a narrativa da direita que podiam ter investido mais e não investiram é uma narrativa simplista. E é uma narrativa simplista, e desculpem que eu esqueci-me também de dizer isto, que é o seguinte, que é, a direita vem-nos aqui dizer, no fundo, que podíamos ter investido mais. Isto é de uma desonestidade brutal quando nós tivemos uma coligação do PSD e do CDS que, sabendo que Portugal precisava de ir para a Troika, apresenta a eleições um programa eleitoral muito mais social-democrata do que o PS e depois dá o saque e engana os portugueses e faz precisamente o contrário. Ora, o PS não fez isso. O PS claramente não fez isso. O Orçamento de Estado um valor e já está a reverter. Não, é assim, tá... isso foi o que aconteceu. Não, é assim,
há sempre retificativos do 400 orçamento. quase 500 milhões. Quase 500 milhões de euros. Camacho. E estou... olha lá, isso é super desonesto e vou-te dizer porquê. Porque é assim, uma coisa é um retificativo do orçamento, outra coisa é mostrar um programa à sociedade que não é da austeridade e depois diz fazer a austeridade. Não, mas é para o ano de 2019. Eu sei, já altera isso é do orçamento de Estado. Eu estou a falar do PSD pós-Sócrates, ok? Mas não estou a falar do PSD. Só para fazer aqui uma observação ao Duarte, que é o Bloco de Esquerda está a utilizar como argumentário, e preferia agora que falasse também um bocadinho das acusações, porque as acusações que a direita faz são conhecidas, não é? Agora, o Bloco de Esquerda está a apresentar o mesmo género de problemática ao PS, ou seja, está a dizer que foi uma quase razia no investimento público e que esse dinheiro será todo enfiado no buraco do novo banco. 30 segundos só para responder a esta acusação. Eu ia falar sobre já não temos muito muito tempo. rápido, eu vou falar muito sobre isso. Então é o seguinte, eu como estava-vos a dizer, o déficit seria a 0% se nós não tivéssemos o novo banco. Ora, o que é que isso nos demonstra? Demonstra-nos que o custo do investimento no novo banco foi 1,2, que foi o custo do nosso déficit. Cada parcela do déficit são 100 milhões. Portanto, são 1.000 milhões e 200 milhões de euros. O que é que isto nos demonstra? Isto demonstra precisamente que não se trata só do investimento público, mas trata-se que o Estado tem que fazer face às despesas que vêm do setor bancário. Ora, isto para mim é o que nós devíamos fazer era lançar na sociedade portuguesa um debate profundo de qual é que é o papel do setor bancário face ao Estado. Porque o que nós vemos no caso dos bancos é uma privatização dos lucros quando eles dão lucro, e é uma coletivização das dívidas quando eles dão prejuízos. Ora, isso é grande parte da falta de investimento, que é o facto do Estado estar a criar bolsas para quando vier estas crises financeiras dos bancos, nós estarmos a injetar dinheiro, que é para a economia continuar a crescer. Portanto, isto não é uma coisa exclusivamente do Partido Socialista, isto é um debate que nós devíamos ter profundo sobre qual é que é o papel do setor bancário. Vamos ir em frente. Cristiano, este debate ficou marcado pela uma forte troca de palavras entre Maria Luísa Albuquerque e Mário Centeno, sendo que Maria Luísa Albuquerque diz que os filmes de produção socialista por norma acabam em pântanos ou na bancarrota. Por outro lado, portanto, gostava que comentasse essa situação. Segundo, tem aqui uma frase que gostava também que soubesse, que é: não gastamos o que não tínhamos, nem prometemos gastar naquilo que não sabíamos que podia acontecer. Uma frase que poderia ter saído diretamente da boca de Maria Luísa Albuquerque, mas que sai da boca de Mário Centeno. Portanto, o Ministro das Finanças tem uma postura conservadora a nível fiscal, tem um discurso que, de certa forma, consegue ser apelativo à direita ou não. Gostava de saber os teus comentários sobre o assunto. Bom, respondendo já diretamente à tua pergunta, se Centeno poderá de vez em quando ter algumas citações para fora, exteriorizadas, que possam agradar à direita, acaba por ser depois tudo desmontado naquilo que acaba por ser a gestão da sua pasta. Evidentemente é aí que a direita discorda. Eu acho que, e como começaria por dizer depois de ouvir o Duarte, não vale a pena convidar para o podcast representantes do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, que acho que o Duarte consegue assumir essas três funções sem problema nenhum. Custa-me também ver o Duarte assumir aquilo que é, ou falar daquilo que é o programa eleitoral que uma determinada coligação apresentou em eleições e depois uma eventual disparidade face àquilo que sucedeu durante o tempo de governação. Quando já tivemos, e ouvi falar de carga fiscal, lembrei-me logo, já tivemos o António Costa não só a dizer que não iria aumentar a carga fiscal, disse isto na cara dos portugueses, uma comunicação política e institucional enquanto Primeiro-Ministro, e acabou por aumentá-la. Assim como já tinha dito anteriormente que se alguma vez aumentasse a carga fiscal se demitiria do cargo. Ora bem, a carga fiscal aumentou, António Costa não se demitiu, isso parece-nos ser bastante mais grave do que aquilo que são interpretações subjetivas da execução de programas eleitorais. Em concreto, quanto a este tema que aqui nos traz hoje também, relativamente ao programa de estabilidade, eu acho que, como sempre, e tive de me rir um pouco quando ouvi falar em termos de rigor orçamental, porque a principal mensagem que este programa de estabilidade que foi apresentado fez passar foi sobretudo da falta de capacidade de previsão do Governo relativamente aos números. Há muitas disparidades entre aquilo que o Governo projetou no Orçamento do Estado e aquilo que o Governo apresenta agora como previsão para 2019 neste programa de estabilidade. Isso acontece em todos os governos, Cristiano. Existe uma retificação, como é normal. Certíssimo. Como o Governo apresenta agora neste programa de disparidade, neste programa de estabilidade. E essas disparidades mostram-se, sobretudo no caso, por exemplo, da dívida, que também foi projetada acima daquilo que tinha sido previsto no Orçamento de Estado, ou ainda também do próprio crescimento da economia. Okay? A economia não está a crescer como o Governo pensou que crescesse. Tivemos e estamos a falar de um recuo de quase 1/5
um quinto face ao que foi projetado, e que mostra que, sobretudo, que as políticas dos últimos 3 anos deste governo não provocaram nenhum tipo de crescimento sustentável nem resultados visíveis. Portanto, o crescimento não só não teria diminuído, como estaria até a aumentar em ritmo muito mais acelerado. Depois, como sempre tenta fazer o Partido Socialista, tenta tirar alguma areia para os olhos dos portugueses naquilo que são, na minha opinião, e apesar de não ter as contas certas, como evidentemente não tenho, me parece ser de um atrevimento absoluto. Estamos a falar de um déficit, de uma dívida em 2019 projetada acima do projetado no Orçamento de Estado, e falamos, por exemplo, de um objetivo para 2023 com a dívida já abaixo dos 100%, quando para 2019 está a ser apontada a 119%. Parece-me um cenário realista, sonhador e, sobretudo, focado neste período eleitoral. E volto a repetir a crítica que repeti no primeiro tema. E depois, em segundo lugar, parece-me que temos razões. Isto, mas se fosse eleitoral havia mais investimento público, não havia menor investimento público. Deixa-me só terminar, Eduardo. O problema também reside aí, e ainda bem que me introduziste já ao próximo tópico. Acaba por ser um bocado chocante ver aquilo que é a projeção de investimento público tão moderada da parte do Partido Socialista, que não coaduna em nada com aquilo que tem sido a propaganda eleitoral do mesmo governo a anunciar uma data de obras e uma data de investimento público. E nós sabemos que as projeções de crescimento da economia não vão resultar, e mesmo assim dizem que vão manter ou até reduzir o déficit e o peso da dívida pública. Ora, isto pode acontecer sobretudo de 3 formas. Ou com um novo aumento da carga fiscal, ou com recurso às cativações, ou com uma redução do investimento público. Ou com crescimento da economia. Não é um novo aumento da carga fiscal porque o governo nega, vamos assumir que o governo está a dizer a verdade e não vai aumentar a carga fiscal. Acaba por não ser uma redução de investimento público porque o governo se farta de anunciar na sua propaganda e no seu projeto político que vai aumentar o investimento público, portanto só pode ser com recurso às cativações. O que, para terminar, é gravíssimo. O crescimento da economia não tem resultado e também não vamos confiar nas projeções. E também não pode tem ser resultado. E também não tem corrido, não tem crescido à taxa que foi propagada pelo governo. Portanto, tem sim senhor corrido à taxa. O governo até foi mais conservador do que o FMI quanto ao crescimento. O próprio governo nega o crescimento que projetou. E tu estás aqui a dizer que o crescimento não foi mais. A projeção do governo foi acima do FMI. Continua a crescer a economia. Se me deixasses terminar, só poderá ser com recurso às cativações, o que já é habitual e simplesmente, como nós bem sabemos, para de alguma forma encobrir aquilo que é uma sobre-orçamentação de receitas para cumprir com os tratados orçamentais. Este tema ainda tinha muito mais para discutir, mas infelizmente temos que passar para o último tema da noite, que vai ser um tema ligeiramente mais ligeiro, diferendo entre o Sérgio Moro e José Sócrates. Sérgio Moro esteve aqui em Lisboa, na Faculdade de Direito, no 7º Fórum Jurídico, onde deixou a seguinte citação, que é: não obstante, também Portugal não está imune relativamente a casos de corrupção. Basta citar o famoso caso do ex-primeiro-ministro José Sócrates, vendo-se também uma dificuldade institucional em que o processo decorre em prazos razoáveis. Exatamente. José Sócrates não achou piada a esta acusação e respondeu: Duarte, vou-te dar a ti a chance de ter o primeiro comentário sobre esta situação. É compreensível esta troca de acusações? Sérgio Moro ultrapassou as suas competências ou não? A resposta por parte de Sócrates foi desmesurada. O que é que tu achas? Bom, é assim, eu acho que é evidente que o ministro extravasou as suas competências enquanto ministro, estar a pronunciar sobre um caso que ainda decorre na justiça portuguesa e que extravasa completamente as suas funções governativas. Achei que foi indecente do governo, do ministro estar a pronunciar sobre isso, e achei a crítica dele ainda mais ilegítima. E porquê que ela é legítima? Porque no fundo o que é que ele se vem queixar? Ele vem queixar-se de o sistema em Portugal durar mais tempo. Porquê? Porque Portugal, ao contrário do Brasil, é mais garantístico. Ou seja, em Portugal uma pessoa só pode cumprir prisão depois de esgotar todos os recursos. No Brasil, depois da condenação em primeira instância, a pessoa pode logo ser condenada. Ora, isto pode ser condenada, pode logo cumprir prisão, evidente. Exatamente. E porquê é que eu acho que isto é uma crítica muito triste? Primeiro, porque o sistema, o direito brasileiro cola-se ao pior direito penal do mundo, que é o direito americano, em vez de se colar às grandes escolas de direito penal, que são as escolas europeias. E porquê é que as nossas são melhores? Porque as nossas são mais garantísticas. Porque o sistema penal europeu baseia-se num axioma muito diferente do brasileiro e do americano, que é: nós preferimos que saia um criminoso livre do que ponhamos um inocente na cadeia. E é precisamente sob esta premissa que o nosso sistema é tão garantístico. Ora, vem-nos um ministro a criticar o nosso próprio sistema, quando nós vemos que ele é muito mais aperfeiçoado do que o sistema brasileiro, que vive uma crise de identidade, que por um lado é europeu, por outro lado quer secular à América, pronto, acho que basta perceber um bocadinho de direito penal para perceber qual é que é o problema americano. Portanto, eu achei a crítica completamente indecente. Agora, sobre o ministro
sobre o ministro em si e porque é que esta indecência não se vem só uma crítica institucional, mas vem também uma crítica ao próprio ministro, que é, por um lado, ele diz que ele apresenta-se como um grande perseguidor da corrupção. Ora, um grande perseguidor da corrupção que se vem juntar a um governo que tem pessoas no partido mais políticos indiciados por corrupção do que o próprio PT. Portanto, isto aqui é uma coisa que para mim não tem pés na cabeça. Sou muito não tem pés na cabeça. É verdade, da Lava Jato. É limpinho, mas é limpinho. É limpinho, muito bem. Em segundo lugar, é um juiz que decide entregar uma gravação do julgamento à Globo. É um ministro que decide entregar uma gravação de julgamento à Globo que é completamente ilegal e acabou por fazer uma popularização daquilo que foi o julgamento do Lula, completamente extravasando as suas funções. Depois, em segundo lugar, e isto é que é para mim mesmo danoso, é dizer que não discute com criminosos. Ora, o juiz já há de saber, porque é juiz, que criminoso é aquele que é condenado na prática de um crime. Então, no caso do Lula, apesar de haver aqui alguns indícios da imparcialidade do juiz, que foi muito pouca, eu como não estava lá e não sei o que o Lula fez, eu vou confiar no sistema penal brasileiro e vou dizer, o Lula muito provavelmente é culpado. Foi condenado, será culpado. Quando escutar os recursos aí temos uma certeza absoluta. No caso do José Sócrates, o que nós temos é uma pessoa que não foi condenada. Ora, se não foi condenada, ela goza de uma presunção de inocência, porque nós invertermos isso é dizer que tu és culpado até prova em contrário, e isso é um tipo de sociedade que nós não queremos. Isso é um tipo de sociedade que é uma sociedade negra, não é? Em que tu és criminoso até fazeres prova negativa, que afinal és inocente. Ora, o juiz agora ministro, vem dizer que Sócrates é criminoso quando nós sabemos que até agora ele não foi condenado por nada, portanto, ele não é criminoso. Eu também acho que ele é criminoso, apesar de ele ainda não ter sido condenado por nada. Pronto, Cristiano, eu percebo porque é que tu dizes isso, estás a ver? Faz-me alguma confusão como é que um estudante de Direito adere a esse tipo de narrativas. É a minha convicção pessoal. Depois, a tua convicção pessoal, que é de conhecer o processo, ter não, por isso é que não sou juiz. Pois, exato. Mas só para terminar quanto a essa questão, que é, eu acho que existe essa percepção da sociedade portuguesa quanto às cassetes que nós já vimos que pareciam indiciadores. Eu acho que dá-lhe um entender que ele de facto estava envolvido em alguma coisa. Agora, nós montámos um sistema de justiça que não funciona pelas sensibilidades do Cristiano. Nós montámos um sistema que funciona para nós percebermos sem dúvida se vamos prender uma pessoa por aqueles crimes ou não. E isso não funciona como... Ele parece-me criminoso. Não tem de aportar a tua opinião pessoal sobre os casos, não é? Não, a tua opinião pessoal deve ser inocente até para o contrário. Mas não está a falar com um magistrado. Mas ele tem algum base aos factos, não tem base nenhuma. Desculpa, as pessoas devem ter uma opinião baseada em factos. A opinião que não se baseia em factos é ignorância. Senhor, já vamos saber qual é que é a opinião do Cristiano. Cristiano, Sócrates diz que o juiz Moro é um ativista político que atua disfarçado de juiz. Tendo em conta que a intervenção de Moro no caso do PT e mais relação ao caso do Lula ajudou na sua promoção para chegar ao cargo de ministro, ele é ou não é um ativista político, um ativista contra a corrupção que foi promovido até ministro? Bem, eu acho que Sócrates esteve muito bem nessa afirmação. Porque um ativista político, e nós somos todos animais políticos, é uma pessoa que exerce uma atividade regulada de participação cívica. Portanto, parece-me que Sérgio Moro é, de facto, um ativista político. E, por acaso, não creio que esteja disfarçado de juiz. Acho apenas que é uma pessoa preocupada com a sua justiça e com o seu país e, assim, sempre desempenhou as suas funções, o que não implica qualquer tipo de falta de imparcialidade. Mas, mais importante do que isso, o Duarte gosta muito de um grande palavrão, que é um sistema penal mais garantístico. Que é uma coisa engraçada, porque já vem de alguma tendência, até de outros tipos de temáticas e debates anteriores que tive com o Duarte, num certo tipo de favorecimento quase do criminoso. E mesmo que isso implique de alguma forma a violação de direitos fundamentais de proteção da sociedade em geral. E não é verdade. Bem, basta recordar uma quote de há uns tempos atrás onde até dizias que era importante colocar lado a lado aquilo que são os direitos da criança, juntamente também com aquilo que é a regulação dos direitos do pedófilo. Isso mostra... Desculpa, quando é que eu disse isso, meu? Mas quando é que eu disse isso, meu? Há algum tempo atrás, quando alegavas que a própria pedofilia era uma orientação sexual. Mas não importa para o caso, lá está. Não é relevante para o caso. Importa por amor de Deus, importa para a consideração daquilo que é ou pode não ser o sistema penal. E neste caso nós temos de perceber que dará muito mais jeito, certamente, e daria muito mais jeito, certamente, ao Partido Socialista, ou dá muito mais jeito ao Partido Socialista, um sistema montado da forma como o português está, do que propriamente da forma como o sistema brasileiro
brasileiro está. E não é verdade que só é culpado e condenado até a última instância é que podemos emprisionar as pessoas. Não, por isso é que temos casos de prisão preventiva que são verdadeiramente justificáveis e perfeitamente justificadas numa diversidade de casos. Então, e que importa a aplicação caso a caso. E o Duarte parece pegar naquilo que é o sistema penal e fazer uma aplicação generalizada a todo o tipo de casos de justiça. Quer dizer, por um lado... No caso em concreto do José Sócrates, Duarte, falaste tanto tempo... Não, desculpa, mas eu tenho de apontar essa incoerência. Por um lado, nós não perseguimos o criminoso e não protegemos a sociedade. Por outro lado, há prisão preventiva. Em que é que ficamos, João Cristiano? Isso não parece muito coerente o que estás a dizer, meu. Parece-me que a governação de José Sócrates foi, sobretudo, uma grande miséria. E acho que isso já todos assumimos. E o pior é que foi, sobretudo, marcada por aquilo que são fortíssimos indícios de corrupção e que só não assume que poderá ser criminoso quem realmente tiver algum tipo de cegueira ideológica, que me parece ser o problema do Duarte, com todo o respeito. E, nomeadamente, num caso que me diz muito em concreto, no caso das PPPs rodoviárias, nós sabemos que estão 11 em causa, sob investigação, e na altura de 2 ministros e secretários de Estado. Mas sobre o Sócrates itself, nós estamos a vê-lo acusado por 16 crimes de branqueamento de capitais, 9 de falsificação de documentos. Queres inverter o princípio de inocência? Eu vou ter que cortar a palavra porque ainda não falei sobre o Sérgio Moro, Luís. O Duarte falou o dobro ou o triplo do meu tempo. Mas eu tenho que manter o programa dentro dos tempos. Desculpa, Cristiano. Com todo o respeito. Camacho, última palavra, muito rapidamente, e desde já outra vez, desculpa, Cristiano, que é estas afirmações por um ministro brasileiro em território português sobre a natureza da nossa justiça a nível institucional e o facto de estar a ser pegado pela comunicação social pode levar a algum tensar das relações institucionais entre os dois países? Luís, sim, Lisboa é uma boa questão. Em primeiro lugar, eu tenho 2 divergências claras em relação ao que o Duarte disse. Mas vou responder à tua questão. A primeira declaração do ministro Sérgio Moro, eu francamente não acho que seja que não escandaliza tanto o exercício das funções enquanto representante do governo brasileiro, nem mesmo a relação institucional entre governos, porque se atentarmos às palavras literais e a qualquer interpretação que possamos fazer que o ministro disse no 7º Fórum Jurídico, são relativamente claras. Em primeiro lugar, até diz que Portugal tem uma realidade diferente no combate à corrupção, olhando para o índice de transparência internacional. Porque, no caso, Portugal está entre os 30 primeiros países no combate à corrupção e o Brasil está em... 105. Exatamente. E o que eu interpreto claramente, se atentarmos às palavras, é que no caso do famoso ex-primeiro-ministro José Sócrates, vê-se também uma dificuldade institucional em que o processo decorre em prazos razoáveis. E, portanto, é verdade, há aqui uma interpretação da parte do ministro num fórum de debate técnico e talvez com uma componente também académica que tem uma visão diferente do nosso sistema. Pois tem. Sim, exatamente. Que é legítimo. Mas que é legítima e, portanto, é um debate também político-jurídico e, portanto, essa é uma visão que não me parece escandalizar. E na ótica do direito penal, bem, o pior direito penal do mundo já sabemos muito bem qual é. O direito penal tem origem nos Estados comunistas, em que não existe uma lei geral e abstrata, onde o costume gerar imprevisibilidade e é uma fonte de direito imediato em matérias penais. Você é tão desonesto, meu. Não, estamos a comparar com o mundo comunista. Estou a comparar as democracias liberais, meu. Do mundo, não disseste as democracias ocidentais nem liberais, portanto tens de ser exato nos termos. Desonestidade foi o que tu apresentaste aqui. Precisamente. Portanto, faço esta primeira declaração, parece que não há aqui uma grande polémica. Em relação à segunda declaração de Sérgio Moro, eu acho que é uma declaração manifestamente imprudente. Ele pode ter a sua convicção no campo pessoal, mas ele não atua como pessoa e cidadão singular desprovido das suas responsabilidades políticas e sobretudo na pasta da justiça, que num debate com criminosos. Okay. É isso. Mas há aqui um contexto muito claro. Foi isso que disse. Foi? Exatamente. Completamente as trevas às suas funções. Mas chamar criminoso é que não é criminoso. Tens de ouvir o que eu digo. Porque eu disse que achavam claramente imprudentes essas declarações. Certo, chupa. E faça isto também. Eu acho que há aqui uma componente entre estas duas declarações. José Sócrates, se calhar depois de ter visto as suas declarações patéticas e teatrais que passaram na TVI no programa em relação da crise das nossas vidas, um documentário interessante, acho que está ali um bom trabalho jornalístico, teve saudades de aparecer outra vez na televisão e na imprensa e decidiu fazer declarações à lusa em relação a esta matéria e assume também um pendor. É verdade que José Sócrates nunca teve grande
cravo institucional, muito menos agora, que não tem qualquer função política. Mas José Sócrates também faz um conjunto de declarações que eu acho que são pouco dignas, pelo menos de um ex-primeiro-ministro. E em relação à tua última questão, em matéria de relação institucional, eu acho que isto é um tema que vai ficar na importância que teve, um bate-boca entre um ex-primeiro-ministro e um ministro da Justiça, e não vai prejudicar as relações entre Portugal e o Brasil, pese embora, infelizmente, ainda no dia de ontem, tivemos uma dirigente com bastante visibilidade do Bloco de Esquerda a desejar a morte ao primeiro-ministro brasileiro. Eu acho que isso sim pode prejudicar, sobretudo uma dirigente que dá base ao atual e apoio ao atual governo. Eu tinha só prometido fazermos 3 temas, mas o Duarte apresentou aqui uma sugestão que acho que vale a pena ser levada a cabo. Passámos agora recentemente pelo 25 de Abril. Eu gostava de vos dar a cada um 30 segundinhos no máximo para emitirem aqui umas palavras sobre o assunto. Podemos começar contigo, Cristiano. Sim, não, sou perfeitamente favorável ao 25 de Abril, graças a Deus. Acho que foi uma coisa muito boa que aconteceu na democracia portuguesa. Acho é que confundimos um bocadinho e deixamos-nos levar muitas vezes pelas nossas emoções e pelas grandes guerras de coração e esquecemos um bocadinho aquilo que foi a consequência também do 25 de Abril e o planeamento político a partir daí, sobretudo pelos sucessivos e longuíssimos governos socialistas. Camacho. A minha palavra é de saudação perante o momento do 25 de Abril, não esquecendo também... Diz? O 25 de Novembro? E de Novembro também, claro. Não, naturalmente, obrigado por antecipares aqui as minhas palavras. Depois fim a um regime autoritário, ditatorial, e abriu-se porta à instauração de uma democracia, na altura uma democracia muito ténue, em que o 25 de Novembro instaura a democracia representativa e dá esse garante. Portanto, é um momento de saudar, sempre com a certeza de que despoltou outros processos como a PREC, como a aprovação de uma Constituição num momento de grande tensão e coação face aos representantes parlamentares, que não devemos esquecer. Mas, portanto, uma nota claramente positiva face às comemorações. Duarte. Muito rapidamente, bem, eu como membro do Partido Socialista sou muito suspeito, mas acho que chegámos aqui todos a uma conclusão que o 25 de Abril é para celebrar porque acabou com uma das piores ditaduras da nossa história. Só queria deixar aqui o desafio à direita de não perceber se concordamos todos com o 25 de Abril, porque é que eles não vêm celebrar o 25 de Abril connosco para a Avenida Liberdade e no final... Há quem não autorize isso. Há quem não autorize, tu és um homem livre, Camacho, podes ir lá à vontade. Obrigado por me dizeres como é que eu devo celebrar a minha liberdade. Em liberdade sempre. E é com esta provocação e com estas palavras que acabamos o nosso programa. Resta-me só desejar a todos uma boa noite e dizer que vemo-nos para a semana. Obrigado.